Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela, Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de mordomia, cosmovisão bíblica acerca dos negócios, e o Tela Educação é o braço que visa incentivar, inspirar, trazer conteúdo de qualidade para que você seja um empreendedor do reino e transforme vidas através do seu negócio. E hoje eu tenho a alegria de receber o maior ilusionista brasileiro de todos os tempos. Sim, Issao Imamura. Bem-vindo, Issao. Eduardo, alegria minha, é uma honra estar aqui com você. Muito bom, confesso que, Issao, eu fiquei um pouco ansioso pela nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, né? Já dando um spoiler para você ficar até o final, Issao vai trazer alguns números aí que eu tenho certeza que vai impactar e inspirar. Mas antes eu queria fazer aqui uma consideração que eu acho pertinente, né? A arte do ilusionismo, né? Muitas pessoas, Issao, pode estar perguntando, talvez, mas por que levar um ilusionista, né, num programa de podcast que fala sobre empreendedorismo, né? Ou que tem a ver com ilusionismo, com o cristianismo. Dá para combinar os dois? Com certeza dá. Eu acho que a gente precisa só localizar, né, a nossa audiência, o conceito do ilusionismo como arte. Você pode contar um pouquinho sobre essa sua visão? Vamos lá. Boa pergunta, Eduardo. Porque o ilusionismo é algo muito misterioso, porque as pessoas enxergam os fatos surpreendentes, mas o ilusionista não pode explicar como que é feito aquilo. E tem muitos ilusionistas mágicos que usam, inclusive, o marketing, né, falando mentiras, falando que, olha, esse efeito acontece porque eu tenho o poder de conversar com determinados anjos, né? Já ouvi isso acontecendo. E sim, é puro teatro, puro teatro. É assim como um filme que você assiste no cinema, uma dança que você assiste, uma canção que você fica emocionado. Não quer dizer porque o cantor canta aquela canção e você se emociona, que aquele cantor é um cantor que vive aquilo que ele está cantando. É verdade, muito é verdade. Pelo contrário. Né? Muitas vezes o cantor saindo lá daquele show maravilhoso lá que você ficou emocionado, ele vai encher a cara lá com os amigos lá e fazer a maior farra do mundo. Então, o que eu quero dizer? Que o ilusionismo é uma arte, assim Sim. como a mágica é uma arte. Assim, né? Como o circo é uma arte, como o cinema é uma arte de entretenimento, né? Exato. O ator, propriamente dito, ele não está mentindo. Exato. Né? É um combinado para reproduzir alguma coisa da nossa humanidade. Acho que é um bom deparo, né, para desmistificar, para as pessoas, nós seres humanos, eu acho que a gente tem uma tendência natural, não sei se mais ocidental, você é descendente, né, da cultura oriental, mas o ocidental, ele normalmente ele julga, ele rotula, ele tenta colocar em categorias, em caixa, etc e tal. Mas aqui, essa quebra mesmo para desmistificar, a gente coloca o ilusionismo numa arte, né, na prateleira dos artistas, assim como o ator de cinema, assim como Circo de Soleil, aquilo às vezes parece ilusionismo, né? Exatamente, perfeitamente, é isso mesmo, boa observação. A dança, o teatro, né, o canto, tudo são artes cênicas e que são representações daquilo que da realidade, vamos dizer assim. Né? Muito bem, então eu vou te desafiar a ficar até o final, não só por causa dos números interessantes que o Issao trouxe, mas sobretudo como uma coisa mistura com a outra, né? Com propósito, né? Dá para misturar a arte do ilusionismo com o propósito do reino cristão. Então fica até o final com a gente que você vai certamente ser abençoado pelo testemunho do Issao. Issao, você estava falando aí da questão da manipulação, né? Sim. Sobre certo aspecto, o número ele é a habilidade de esconder algumas coisas ou de mostrar outras coisas, mas sobretudo é uma narrativa, né? Perfeito. E quando a gente fala de narrativas, a política distorce a realidade. Muitos líderes religiosos, né,
e até, de alguma forma, no nosso meio, são piores do que mágicos mal intencionados. Exato. Você concorda com isso, Issão? Concordo plenamente. E isso fica mais claro ainda quando você atua como o protagonista que vai apresentar um O espetáculo. técnico, você tem a visão E você- a visão de trás, né? dos bastidores. Falou Verdade. tudo. Porque uma coisa é o que você vê sentado na plateia, outra coisa é o que você vê atrás dos bastidores. E isso dá uma noção muito clara de que durante 20 anos da minha vida, Eduardo, eu me tornei um mestre, um especialista em o quê? Em desviar a atenção da plateia para aquilo que não tinha importância nenhuma. E eu criava, então, distrações Sim. para que a plateia não enxergasse onde era o ponto importante, onde era o ponto em que permitia que a mágica acontecesse. Né? Então vamos agora, filosoficamente, para comparando com a nossa vida como cristão. Quem que é o mestre em distrair? Normalmente é o inimigo, aquele que olha para você e quer afastar você de Deus. Ele é mestre em criar distrações. Verdade. E sempre são distrações que muitas vezes você justifica, que são por bons agradáveis, motivos, agradáveis. Justificáveis em alguns Justifica sob o aspecto muitas vezes. humano, né? Exato. Nunca à luz do Espírito Santo e nem da Bíblia, né? Até mesmo o excesso de informações para adquirir o conhecimento Verdade. seja talvez a maior das distrações que o inimigo conseguiu criar, porque você fica lá todo embriagado Bom ponto, com tanta informação e você não tem tempo de fazer o quê? Aquilo que realmente é importante, que é você estar com Deus. E é Estar isso, com a família. estar com a família, né? Amigos e tal. E tudo, e pode ver que tudo que é muito dado fica algo viciante. Então, eu vejo que a distração também, como que nós distraímos, né? O ilusionista distrai a plateia? Distrai mostrando coisas que atraem a atenção. Então, muitas vezes são o quê? São imagens bonitas. A gente sempre fica pensando, por que o ilusionista tem aquelas assistentes, né? Ficam dançando, né? E quanto mais assistentes ficam dançando, você fica verdade. perdido. Por quê? Para chamar a atenção. Atenção para outros pontos Para outros de atenção, pontos, né? E você fica vendo aquela beleza, a luz que fica piscando, a música emocionante, enquanto isso está entrando lá um elefante no palco que você não está enxergando. E depois, Desviou quando você a se dá atenção, conta, verdade. né? Aparece o elefante. Não aparece, não, revela-se o elefante. E a pessoa fala: caramba, ele foi muito rápido. Não foi rápido, é você que ficou distraído aí pelo tempo que foi necessário para o elefante entrar. Quantas vezes nós fazemos isso em nossas vidas também, quando a gente verdade. menos espera. Puxa, eu não tinha percebido isso. Sim, o inimigo é bom nisso. E uma coisa que eu falo que algo que eu agradeço a Deus foi essa visão que eu tenho hoje de eu perceber aquilo que está sendo, né, onde eu estou sendo iludido e onde não estou sendo. E vou falar para você, e mesmo sabendo ainda do truque, quantas vezes ainda eu Às caio, vezes cai, né? caio ainda em umas distrações que aí eu falo, opa, acorda, né? Vai, faz o que tem que ser feito. Verdade. Então, essa que é a maior missão hoje minha, através de palestras, através de espetáculos, eu transmitir esse conhecimento para as pessoas que estão na plateia. Essa percepção, Essa né, percepção. da importância de se prestar atenção naquilo que é importante. O que é que você está perdendo aí, que você está achando que não está, né? E não existe porque você não vê, mas está passando na tua frente. Você falando dessa questão da distração, e usou o termo tecnologia, né? Tá. E eu, naturalmente, pensei e conectei aqui com redes sociais. Tá. Né? Ok. Então, eu acredito que a nossa audiência já passou essa barreira do preconceito, né? Da questão do ilusionismo, mas se a gente pensar que o ilusionismo como algo não bom, como truque, né, como algo vil. Não, é uma profissão, é uma arte, né, e eu tenho certeza que Deus tem usado, depois da sua conversão, essa sua trajetória, essa sua jornada para tocar vidas. Mas voltando à questão aqui das redes sociais, as redes sociais são distração pura. Exato. Né? Elas te vendem uma ilusão, um mundo que não existe. Exato. Né? E eu posso dizer, sem medo de errar, porque eu tenho um trabalho com adolescentes, né? E a gente percebe o quanto aquilo distorce as verdades que seriam as verdades básicas da família, né? Dos bons costumes, a partir de uma ilusão e de uma distração. Então, né, as pessoas rotulam, julgam, mas a gente está
na verdade, envolvido, né, muito envolvido, sobretudo com redes sociais e tecnologia, nessa distração pura, né? Tem um livro chamado Mais Esperto do que o Diabo. Você já ouviu falar desse livro? Falar, sim. Napoleão Hill. Sim, né? sim. E o que tem, qual é a conexão aqui com o nosso assunto, né? Ele fala que ali, né, uma conversa do autor com o diabo, né? E não dando spoiler do livro, mas ele fala logo no começo, né? Fala assim, a minha missão é alienação. E como eu alienio? Trazendo a distração, Sim. Trazendo um conteúdo diferente daquilo que mudaria a sua vida ou seria o ideal. Então, dito isso, vou te perguntar como é que surgiu, né, essa ideia, da onde surgiu, da sua cabeça, como que surgiu a mágica na sua vida? Eu nunca sonhei em ser mágico, né? As pessoas falam, a pessoa sonha em ser mágico. Eu nunca imaginei isso. O que aconteceu foi que eu sofria bullying na escola, por ser o único asiático da classe, né? Então, eu, o tempo todo, queria me isolar. Em vez de eu me enturmar, eu queria ficar isolado. Você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade. Uhum. E eu gostava muito de desenhar. Uhum. Então, em desenho, você não precisa ter ninguém. Então, esportes coletivos, eu fugia de esportes coletivos e ficava desenhando sozinho. Mas meus pais, eles não eram cristãos. Uhum. Senão, eles iam falar para mim sobre a minha identidade, que a minha identidade não era aquela que os garotos falavam, mas quem eu era em Cristo. Sim, mas verdade. não. Mas eles tiveram uma ideia. Vamos dar uma caixa de mágicas para ele, aquelas caixas que você compra em lojas de brinquedo. Sim. Por quê? A ideia deles é que aí ele vai aprender a fazer mágica e ele vai querer mostrar para a garotada. E vai né? se desinibir, E vai vencer essa barreira aí da timidez, né? E do e tal. isolamento que ele quer ficar e tal. E realmente eu era um cara muito tímido, mas até hoje eu sou tímido, acho que pensei a analisar bem. Só que a mágica, aquelas mágicas simples, e ainda fazia mal feita ainda. Ah, é? Permitiam. Mas criança, né? Criança, exatamente. Permitiam com que as crianças se aproximassem. Faz de novo, que legal, sumiu a carta, sumiu isso. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia era uma coisa legal. E quando então eu atingi os adultos, minha tia, tinha uma tia brava que só dava bronca. E quando ela viu eu fazendo a mágica, eu vi ela aplaudindo, dando Amoleceu risada. o coração da tia brava. Isso, aí eu falei, uau, eu tenho algo poderoso nas minhas mãos aqui. E aí eu comecei a aprender mais mágicas. E aí eu até coloco hoje o exemplo, né, que mágica é como se fosse, você aprender uma coisa nova, é como se fosse uma alegria que você, né, aprendeu novo e coloca no coração. A gente fala que é quando a gente conhece, né, Cristo, é como se fosse o primeiro amor, né? Você coloca lá e você quer compartilhar com todo mundo. Verdade. Né? Olha aqui o que eu tô vivendo e tal. E a mágica é a mesma coisa, eu também que fiz isso. Só que depois de um tempo, aquilo começou a esfriar e eu comecei a voltar à minha zona de conforto. Aí eu fiquei pensando, eu vou ficar fazendo mágica para as pessoas, por quê? Se eu errar, eu vou ser mais zombado ainda do que né, se eu não fizer. Isso lá no começo, você fala? Lá no começo, com quantos anos aí? Tava com 10 anos de idade. Tá, né? já tinha aí algumas horas de mágica, né? Sim, mágicas bem amadoras, né? Mas aí caiu um momento de reflexão ali com 10 anos. Sim. Na altura dos seus 10 anos. Exatamente. Aí eu fiquei de novo, parei de fazer mágica. Aí só voltei a fazer a mágica porque apareceu um mentor. Né? Essas coisas que você fala, de onde que surgiu esse mentor? Um mentor que era um mágico veterano que falou, olha, eu vou te ensinar uma mágica que inclusive que é essa aqui, né? Que ele falou assim, eu vou te ensinar uma mágica que não tem a ver com você usar apetrechos, mas sim habilidade só. E ele fazia isso, exatamente isso aqui. Pegava uma carta, colocava aqui na mão, a carta sumia e aparecia atrás da orelha. Né? E aí eu falei... Habilidade pura, né? Pura! Né? E aí eu falei, eu não vou fazer isso nunca, né? Eu sou criança, tenho 11 anos, não tenho inteligência, aquela coisa de baixa autoestima, né? Foi detonado o tempo todo. E aí eu falei, essa mágica deve ser difícil. E o mentor então falou algo que mudou a minha vida. Ele falou, não é a mágica que é difícil, não é a falta de habilidade e inteligência que você tem, mas é o teu coração que não está aberto para aquilo que é novo. Olha que interessante. Falei, então, nem cristão não era, né? Não era. Eu falei, crenças limitantes. Ele trabalhou na sua mente crenças limitantes, né? E a gente fala bastante aqui no Tela, Issal, a importância de ter mentores. Porque o mentor, ele vai te ajudar a enxergar o que você não está enxergando. É isso mesmo. E no caso aí do número, literalmente
qual que era a forma de fazer. Muito legal. E eu Simples, falei, né? Mas simples. ainda impressiona, né? E eu vou mostrar até para as pessoas como que é feito. Porque mais importante do que ver a mágica é ver o que está por trás da mágica. É só fazer esse gesto, né? Porque Olha isso. quando eu jogo para trás, né, a carta fica aqui atrás. Desaparece. O que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe. Uhum. Né? Então tá aqui, eu finjo aqui que pego a carta aqui com essa mão, mas nunca pego, porque eu jogo a carta aqui para trás. Uhum. E olho para lá, porque a plateia olha para onde eu olho, e quando eu mostro que está vazia, surpresa, não tá. Aí fica aquela confusão na mente. Rapidamente eu venho aqui, fecho a mão e parece que a carta aparece. Apareceu aqui, atrás, né, da orelha. atrás da orelha. Genial, Esse muito é o legal. processo de toda a mágica. E esse é o processo também de toda a distração. Então, tá aqui. Sempre tem uma intenção por trás. Qual é a intenção? Iludir que a carta vai sumir. Segundo ponto, misdirection ou misdirection, o que é? Distração. Eu vou colocar sempre alguma coisa para distrair aquilo que é o principal. E depois, quando você tá desarmado, aí vem a surpresa. Quando é coisa boa, tá ótimo. E quando é coisa ruim, né? Você tá achando que, que legal isso, e quando vem lá, vem a surpresa ruim. Então, esse é o mecanismo das distrações. E você vê isso em todo lugar. Na política, no comércio, em tudo. Né? Por exemplo, pandemia. Tem uma época, só se falava na pandemia. E, de repente, pum, a pandemia sumiu, entrou guerra. Ou seja, naquele momento, o que aconteceu? Os vírus pararam de atacar, né, porque agora não é mais importante, e agora é só a guerra que é importante. Ou seja, como somos o tempo todo manipulados, né, distraídos, de acordo com o protagonista. O que o protagonista quer que você veja. E isso que é importante no ilusionismo e no que eu compartilho com as pessoas. Sim, o que é que a gente não está enxergando? Né? Muitas vezes o pai de família fala, não, eu vou trabalhar bastante porque eu quero dar conforto para minha família, eu quero levá-los para passear. E nessa, ele está cada vez mais distante da família, ele não está vendo lá o filho que está lá abandonado, ouvindo um amiguinho lá que está, né, levando para um mau caminho, a esposa que está solitária, e a coisa vai, e ele achando que está fazendo a coisa certa, e para o bem da família. Então, quer dizer, não é nada mais justificável que isso. E quando ele vê, depois, surpresa. A mulher já não quer mais estar com ele, o filho já não ouve mais ele. A mágica deu errado. Mas né? E a gente não vai para Disney? Não vai mais para Disney. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Falando em Disney, né? Imagino que a Disney dos mágicos e ilusionistas seja Las Vegas, né? Sim. E aí você entendeu, né? Encontrou o seu mentor, né? Um pouco parecido com a jornada do herói, né? Aquele arco narrativo lá de Hollywood que se emprega a muitas outras questões da arte. Sim. E aí você entendeu que Las Vegas era onde você poderia se desenvolver. Como é que... Conta essa história, que essa história é interessante, Las Vegas. Foi que antes de Las Vegas, porque o meu pai não queria que eu fosse mágico. Né? Meu pai fala, cara, se vai ser mágico, aqui no Brasil vai morrer de fome, né? Ele queria só te ajudar ali, mas olha, tem uma coisa interessante, cuidado com o que você dá para os seus filhos, que isso pode ser uma semente para o futuro, né? Então verdade. Faça escolhas sábias. Mas verdade. Aí seu pai falou, pô, era só brincadeira. Só para você vencer a timidez, nada mais, porque eu quero que você seja um juiz de direito, né? Uau, nossa, que caminho completamente diferente. E a visão dele era que se você não tivesse uma função social importante, você não ia, né, desenvolver, crescer e prosperar. Sim. E aí eu fiz a faculdade dos sonhos dos meus pais, que era a faculdade de Direito lá do Largo São Francisco, lá da Universidade de São Paulo. Uau, uma super faculdade, né? Formaram 13 presidentes da República, estudei lá na classe do Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Olha isso, você poderia ter sido o ministro do STF. Do STF. Não, o ministro do Senhor Jesus hoje. Exato. Acho que é mais, tem um título maior aí. Pois lá a maior lição que eu aprendi foi isso. Se você não faz aquilo que você ama, ou não decide amar aquilo que você faz, não vai prosperar. E foi aí que eu falei. Bom ponto. Me formei, dei o diploma para meu pai, eu falei, pai, quero seguir. Você não fez mágica com o diploma, não? Aí não teve truque, não. Entregou o diploma, falou, tá aqui, fiz aí o diploma. Que você me pediu, mas eu vou seguir o que meu coração tá... É isso mesmo. Tá apontando. E aí que veio Las Vegas. Aí veio Las Vegas, porque lá era o lugar onde mais se reúne os maiores espetáculos de ilusionismo. Né, com sem frequência. Dúvida. E lá eu vi cidade do entretenimento. A cidade do entretenimento. Né? Tudo é voltado para isso lá. Sim.
Mas lá eu tive duas percepções. Uma muito triste que falei, caramba, como é que eu vou fazer isso aqui no Brasil? Né? Eu era recém-formado, meu pai precisava de 2 empregos para sustentar a família. Não era de uma família rica que o pai podia investir, não tinha essa coisa de investidores anjos. Né? Era um outro tempo, sem dúvida. Outro tempo, 1991 estamos falando. E aí eu voltei... O mundo era outro, né? Completamente outro, né? As dificuldades. Totalmente frustrado. Eu falei, sonhei com algo que é impossível, estou viajando aqui no... E aí eu parei com tudo, mas aí que tá. Aí eu fiz uma coisa que é meio loucura, que é aquela... Sabe aqueles sentimentos que você tem e você vai totalmente na contramão. No meu coração, eu tinha R$500, eu falei, eu vou construir uma levitação. O que é levitação? Um monte de ferro que permite a mulher ficar deitada e parece que ela está levitando. Né? Aquilo era o meu sonho de fazer, de mostrar no show. É o número clássico. Que impressiona. Que impressiona. Mas um só número daquele não ia ajudar em nada, não ia vender um show, ninguém vai pagar você para fazer só um número. E você acreditou, você falou, vou investir tudo que eu tenho nisso aí. Né? E eu lembro que não tinha nem assistente de cena, mas aí eu tinha uma namoradinha na época e ela ficava levitando ela nos fins de semana. Te ajudava. Né? Só para treinar. E foi assim. E quando eu vi que aqui no Brasil isso não ia funcionar, quando eu falei, eu vou voltar para o direito mesmo e acabou, não vou inventar moda. Né? Mas foi aí que apareceu uma oportunidade onde um programa de televisão ia fazer uma matéria sobre mágicos. Né? Interessante. E aí eu falei, talvez seja uma matéria boa para eu mostrar que tem aqui um mágico que faz coisa diferente, levita a pessoa, porque a maioria só fazia mágicas com cartas e com coelho. Isso que ano que era? Isso estamos falando de 90, já estamos falando de 92. Né? E aí então você introduz o conceito de ilusionismo. Né? Foi aí que eu coloquei. coloquei. Que você fala que é a diferença da mágica com o ilusionismo. Né? Exatamente, porque aí lá eu tive que me destacar. Né, falar que os mágicos faziam, que o ilusionista faz. E foi aí que eu levitei a Glória Maria, né, a saudosa Glória Maria. E ela... É clássico, né? Esse vídeo tá na internet, viralizou recentemente. E toda vez que ela fazia aniversário, mostrava esse vídeo, e até no meio, depois da morte dela. Marco da televisão brasileira, por assim dizer, né? Foi muito engraçado. Que ela é uma pessoa de projeção na época, muito grande, e essa oportunidade... Mudou o jogo. Mudou o jogo porque então começou-se a existir um ilusionista, que até então ninguém sabia que era possível. Achava-se que só tiraria coelhos de cartola. E quando veio essa possibilidade, uma empresa ligou e falou, você faz lançamentos de produtos? Né? E eu falei, sim, né? Eu já tinha feito pelo menos um, mas o que eram produtos? Tipo uma garrafa de água, não era nada maior que isso. Eu falei, qual que é o produto seu? Ele, um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Uau! Né? Somos da empresa Scania do Brasil. Né? E aí foi quando eu tinha que decidir. Né? Se eu ia fazer isso, nunca ninguém tinha feito no mundo isso, não é nem no Brasil, no mundo. Tinha nessa época tinha o David Copperfield, não? O Copperfield já existia, já atuava, ele sempre já foi a referência em fazer coisas grandes. O Copperfield foi o homem que tirou o ilusionismo do palco e levou para as grandes cidades e tal. Ele fazia então o ilusionismo com Estátua da Liberdade, no aeroporto com avião, coisas desse tipo assim. Mas caminhão ele não tinha feito, ele tinha feito sumir, mas não aparecer caminhão. Então então aí eu tinha que decidir se pegava ou não esse trabalho. Né? E eu lembro, nem empresa eu tinha direito, eu fazia muita montagem no fundo de um quintal. Mas foi aí que eu comecei Você acreditou, você falou, cara, é possível, eu vou para cima. É uma oportunidade. Ou eu deixo passar, ou eu pego, né, e dedico a isso como se fosse o momento mais importante da minha vida. E foi o que eu fiz. Né? E foi um sucesso. A aparição foi um sucesso, uma agência de eventos me deu todo o suporte e o caminhão apareceu, né? E depois disso... Todo mundo gostou. Aí depois disso comecei a sustentar meu sonho, que era o quê? Fazer ilusionismo, fazer esses grandes atos. Não era fazer mágicas com cartas, mas como que eu podia fazer aparecer um caminhão, um avião, um helicóptero? E isso custa muito, Eduardo, custa muito. Mas... quando eu comecei a vender essas ideias para as grandes corporações, elas começaram a ter a ideia também de vamos lançar um produto nosso com ele, vamos lançar o nosso helicóptero com ele. Você acabou criando um nicho, né? Eu queria chamar a atenção aqui, né? A gente fala ainda dentro do contexto de empreendedorismo, né? Existe uma expressão que chama-se pivotar o negócio, né?
E eu acho que, de alguma forma, a gente se aplica aí a sua experiência, né? Imagina que você queria ser o ilusionista dos palcos e Teatros, teatros, casas de etc. e espetáculo, tal, isso. mas quem sorriu para você foi o mercado corporativo. Exato. Né? E aí tem um aprendizado muito importante de que, às vezes, é muito mais a oportunidade do que aquilo que você quer fazer de uma Exato. forma não flexível. Então, é importante flexibilizar. Imagino que aí você falou assim, puxa, aqui tem um dinheiro, né? Eu consigo fazer a minha arte e ainda ganhar dinheiro. E foi aí que o negócio alavancou a sua carreira, né? Perfeito, foi isso mesmo. E foi aí que eu aprendi também a usar aquilo que eu, né, sabia de usar para outras finalidades, e não para a finalidade que realmente existia. E aí foi que a minha cabeça começou a mudar toda a mentalidade. Eu comecei a enxergar, né, tem um vaso de planta lá, mas aquele vaso de planta parado lá não diz nada, mas o que ele pode gerar de valor num outro ambiente? Sim. E foi verdade. então que eu comecei todo esse processo. Então, técnicas de empreendedorismo aí, né? Já aplicando, Muito, né? sim. Bom, imagino que nesse momento da sua trajetória, sucesso absoluto, fama, televisão, Sim. grana, a coisa estava do padrão do mundo a todo vapor. Exato, perfeito. Eis que o coração estava vazio. Exato. E aí exato. você teve encontro com Jesus. Conta como é que foi essa crise na sua carreira aí. Vamos lá. Eu tive que me tornar, o primeiro ponto foi empreendedor, uma coisa que eu nunca sonhei em ser. Né? Por isso que eu queria ser artista, porque o artista eu acho que muitas vezes tem uma alegria de poder ser um artista e fugir muitas vezes de algumas coisas técnicas, né? Essa que é a ideia. Por isso que ele gosta muito de tocar, de cantar, mas quando ele vai mexer com alguma coisa matemática, não é uma coisa que é dele, é alguma coisa que exige uma outra disciplina, numa outra área, Sim. ele não se dá bem com isso. E eu, no meu caso, a mesma coisa. Eu gostava dessa parte de criar, como vou fazer aparecer um caminhão, um carro. A visão de artista. De artista. Mas aqui no Brasil você precisava ser empreendedor também. Também. E aí que foi? Aí eu tive que abrir empresa para atender as grandes corporações. E aí que eu comecei a me tornar um empreendedor e alguém tinha que dirigir essa empresa e eu fui o único cara que estava mais apto a isso. E foi então que começou a haver uma grande briga do empreendedor com o artista. E eu mesmo era o grande bloqueador, né? O artista queria, putz, nesse evento eu vou fazer isso, vou comprar esse cenário, vou fazer aquilo. Aí vem um empreendedor. Não vai comprar nada, porque você já tem um cenário do ano passado, vai usar esse mesmo cenário. Vamos reaproveitar. Interessante. E aí isso. Eu fui, né? Tinha que liderar pessoas, olhar o custo do time, uma coisa que você me contou nos bastidores, o grande desafio de ser empresário no Brasil, empreendedor, né? Exato. Porque lá fora você tem toda uma indústria que você pode contratar on demand o time, né? Para os espetáculos, mas aqui você precisou empresário raiz e não só formar, mas construir uma empresa mesmo, onde essas pessoas eram funcionários. Exatamente. Aqui ou você tem toda a tua estrutura, ou você não tinha como local uma estrutura, não tinha nada. Você tinha que realmente desenvolver tudo. E foi nesse momento em que foi o momento que nós mais crescemos aqui no país. Né? Montamos a maior empresa de ilusionismo da América Latina, fomos em todos os programas de televisão imagináveis, repetidamente. Nós colocamos ilusionismo no carnaval, no futebol, festa de Parintins, tudo que você imaginar da cultura brasileira, nós colocamos ilusionismo. Conseguiu fazer esse merge. O que eu percebi, Eduardo, foi que alguns vazios começaram a aparecer. Depois que eu comecei a realizar isso, começou a cair uma ficha. Que tudo que eu fazia não era muito por amor, era mais por rancor. O que significava isso? Eu percebi que eu queria provar para aqueles garotos lá que zombavam de mim, na né? escola, que eu era um japonês, um estrangeiro, né? E não um cara que pertencia ao Brasil, né? Por isso eu sofria bullying. No fundo, eu entendi que eu queria provar para aqueles caras que eu era assim um brasileiro, amava o meu país e por isso que eu comecei a deixar a minha marca na cultura que representava o Brasil. Olha, futebol, carnaval, né? Uau. Se analisar, a primeira vez que houve um ilusionismo, né, de grande visibilidade naquelas áreas, foi através de mim. Então, e a hora que eu deixei minha marca em cada uma dessas áreas, é como se a missão acabou.
E por isso que aí, entendi. então, veio esse grande vazio. Uhum. E depois disso também veio um outro grande vazio que, cara, para eu realizar meu sonho, eu me tornei a pior versão de mim mesmo. Eu Uau. era um carrasco dentro da minha empresa. Como líder, as empresas me amavam, né? Os clientes. Cara, você faz o que, né? A gente acima da expectativa nossa, né? Impressionante como você consegue nos atender, né? Mesmo que a gente aumente a demanda, você consegue nos atender assim mesmo. Mas A que preço, né? a que preço? Eles né? não sabiam o preço que você estava Não. pagando ali. E eu era um cara que não era. E no fundo eu sabia, eu não queria ser esse cara. Mas era a única maneira que eu enxergava para fazer a entrega para o mercado. Né? Ou seja, o mercado criou um monstro, Exato. de alguma forma. Sem né? saber. Mas também é importante dizer que não tem nada de errado, porque às vezes a gente se contrapõe, né, a uns valores do mercado, e o mercado está aí para a gente negociar, investir, abençoar, É verdade. mas o ponto é esse, ou você é influenciado ou você influencia. Perfeito. Né? Nesse caso aí você estava sendo Totalmente. manipulado, Totalmente. né, a produzir algo a um preço alto de liderança tóxica, possivelmente, com o seu Perfeito, time. porque- E isso é morte, né? Sim. Sim, é muita vaidade, muito orgulho, muita ganância o tempo todo. E é uma coisa que não é de vez em quando que isso acontece. É algo que vai Recorrente e incremental. E o engraçado é que assim, eu me achava, né, um cara diferenciado ainda, né? Porque eu não fumava, não bebia, não tinha vícios, né? Não era um cara que ficava Justiça lá correndo própria, atrás. você estava ali... Achava que, cara, né, são poucos no mundo são assim, né? Quer dizer, dentro do meu padrão, eu era um do cara... seu ego, né? Sim, eu era um cara que tinha um padrão elevado. No entanto, foi aí que quando bateu o vazio, eu não entendi nada. Eu falei, por que eu agora não estou encontrando a felicidade, mesmo tendo, né, atingindo tudo Sucesso, aquilo que o as mundo- pessoas falam. Aham. Até o pessoal de fora, os colegas falam, cara, o que você conquistou aqui no Brasil é surreal, porque a gente, tem muitos que aqui nos Estados Unidos que não conseguiu chegar onde é que você chegou. né? Olha aí. Tinha produto licenciado, tinha tudo que você imaginar de um ilusionista de sucesso, a gente construiu aqui no Brasil. Só que aí veio esse vazio. Uhum. E esse vazio foi quando eu comecei a buscar, né, respostas Uhum. e conhecimento, porque foi nesse momento também que nasceu o meu primeiro filho. Até Você então teve não- um gatilho ali de família. Sim, antes não tinha reflexão tempo. de futuro. Exato. Porque estava ali workaholic total. Total, né? E família era aquela coisa, tempo é dinheiro. Se tempo Aham. é dinheiro, o filho é o maior ladrão do meu dinheiro, porque né, É quando eu verdade. tô olhando para ele lá, tô perdendo dinheiro. né? Só que quando deu esse vazio, as coisas começaram a mudar. Encontrei então minha esposa, nasceu meu primeiro filho, e foi quando nasceu meu primeiro filho que caiu uma outra ficha. Uhum. Quem vai ensinar esse cara para esse mundo que está hoje? Porque eu tinha uma versão do mundo totalmente deturpada por viver num mundo onde tinha empreendedorismo, tinha dinheiro, tinha fama, mas também tinha um lado muito negativo que eu vivia lá todos os dias. Imagino que sim. E eu né? falei, eu não estou preparado para ensinar esse cara. né? E foi então que E eu eu sou a referência ruim para esse exato, cara, né? Exato. E foi então que eu comecei a buscar conhecimento e foi quando a minha esposa, que já era convertida, falou, olha, vamos levar o nosso filho, apresentar o nosso filho para Deus. Né? Eu falei, o que é batismo? Eu falei, não é batismo. Ele é criança ainda, então vamos apresentar, entregar para Deus. Eu falei, tá bom. E aí eu fui lá e foi lá que aquilo que eu ouvi, né, era algo que eu estava buscando e não tinha a resposta em outros lugares. E nesse momento eu comecei a entrar então num outro padrão muito mais elevado que eu nunca imaginava existir, um padrão que eu não seguia porque eu falava, eu não sou bom o suficiente para seguir esse padrão tão elevado. Olha aí. Né? E o padrão do quê? De fazer as coisas acontecerem sem você ter que pisar em ninguém, sem você ter que ter determinados medos que não precisava ter. E foi então que eu comecei a aprender mais sobre esse padrão. E esse é o padrão de Deus. E a paz, né? A paz que excede todo entendimento, a despeito das circunstâncias, e também a alegria, né? A alegria que vem só do verdadeiro amor que é de Jesus, né? Porque imagino que você, nesse momento, você estava famoso, cheio de dinheiro, e nada disso compra essas duas coisas, que é a paz e a alegria de estar bem a despeito das coisas materiais, né? Perfeito.
Você fala de liderança, né? Então, aí imagino que também isso mudou, né? Teve que mudar naturalmente, essa chave de liderança, da sua liderança. Ou seja, você tinha uma liderança tóxica e aí veio lá uma ressignificação, Cristo, conversão. Sim. Imagino que vários conflitos. Eu quero te perguntar já sobre se teve um conflito aí, continua ou não continua, né? Nesse ramo. Mas me fala um pouquinho sobre liderança. O que isso impactou na sua visão sobre liderança? Eu entendi que eu estava pegando como referência os líderes que eram diretores teatrais, diretores do mundo artístico. Estava modelando um padrão do mundo, que o mundo aceita, mas que isso é tóxico e é longe do cristianismo. E eram os melhores, se você analisar, eram os que faziam peças premiadas, espetáculos, né, os mais famosos. E quando eu comecei a entender que não tinha nada a ver com aquilo que eu aprendi. Quando num outro padrão mais elevado, que é o padrão que, né, eu comecei então a entrar, esse padrão é um padrão pequeno, né? É você conseguir a todo custo o que você quer, fazendo o que você quer fazer e se tiver que pisar em cima de alguém, pise. Ou seja, é um padrão muito pequeno de atitude e de caráter, inclusive, para uma coisa que você podia fazer algo muito melhor, atingir resultados maiores e ainda, né, valorizando o amor de uma pessoa para outra. E foi então que eu comecei a mudar toda essa liderança. Mas foram 10 anos, Eduardo. 10 anos de tratamento, de enxergar, né, o que é que eu tinha que mudar. Porque se você enxerga claramente, é fácil de mudar. Mas o problema é quando você fala, não, mas o que tem de errado o que eu estou fazendo? Não tem nada de errado. E só que descobrir que o que tem de errado, com nova consciência de descobrir, não, isso não está certo, demorou muito tempo, né? Porque é aquela coisa que eu falo, eu fui batizado nas águas em 2010 e foi desde 2010 até agora, foi todo esse processo de você enxergar determinadas coisas, né? E aquela coisa, não é porque você está indo na igreja todo domingo, está vivendo lá às vezes com as pessoas, que você está desenvolvendo muitas vezes um relacionamento com Deus tratando o seu caráter. Né? É uma questão sua com o Espírito Santo, né? Exato. Mas como é que foi isso na sua cabeça, né? Quando você se converteu, deu um bug ali, falou assim, puxa, não combina ou combina, como é que foi isso? Porque eu acho que deve ter tido alguma faísca, algum fio desencapado ali. Total. Na hora, para gerar uma reflexão maior, né? Total. A primeira coisa que eu quis é parar com tudo, né? Parar com tudo, só não parava com tudo porque eu precisava de dinheiro de recursos para sustentar. Então, como eu tinha feito um trabalho muito pesado de marketing todo aquele tempo, então passivamente começavam a entrar os trabalhos, então tinha que atender. Então eu não podia parar com tudo de uma vez, mas a minha vontade era que eu fizesse uma coisa completamente diferente. Né? E eu não sabia o quê. E eu perguntava para Deus e falava, né? E não sabia o quê. E quantas vezes eu falava para Deus reclamando, falava, Deus, por que eu perdi? Você me fez perder 20 anos aqui, né? Podia ter me falado antes, né? Para não fazer isso, para eu não perder tempo, né? Eu era bom em terceirizar a culpa, né? Entendo, é verdade. Tem muita gente que é boa nessa arte, né? E aí nunca nessa manipulação. Nessa manipulação. E nunca tinha resposta. E aí numa missão foi que eu fui lá fazer a missão e o pastor pediu, faz um espetáculo. Eu falei, pastor, não estou nem mais fazendo show, mas eu desmontei toda a minha equipe. Ele falou, não, eu arrumo os voluntários, você dirige o espetáculo aqui e monta um espetáculo, né, de ilusionismo. Isso. Não, na praça pública, na missão que a gente vai fazer lá no Nordeste. Entendi, eu falei, entendi. Tá bom. Uma ação missionária. Eu arrumo, pode deixar, eu arrumo o pessoal. Tá bom, e eu quero encomendar um tema. Qual o tema? Esperança e fé, você vai usar. Você já fez esse tema? Eu falei, não, nunca fiz. Eu falei, então vai fazer agora. Né? E aí eu falei, tá bom, vamos embora. Tava perdido mesmo, não sabia o que fazer. Vamos fazer pelo menos a última despedida do show. Porque eu estava realmente disposto a parar. Sim. Né? Estava tentando, imagino que, conectar propósito com o trabalho, né? Exato. E foi nesse momento que, aí depois do show, na praça pública, a gente recebia as pessoas para tirar foto, né? Conversar com elas. E no último dia, antes de voltar para São Paulo, a praça parou porque tinha uma mulher que ficava chorando lá.
Olha Tá que todo mundo interessante. alegre, o que ela tá chorando, né? E aí minha equipe trouxe ela perto de mim e falou, ó, essa mulher falou para nós que ela ia se matar essa noite. Né? Ela Uau. estava lá, né, decidindo a semana toda e hoje era o dia. E estava indo para casa, cometeu suicídio e ela passou pela praça pública e viu a multidão assistindo teu show. Olha. E ela resolveu parar um pouquinho. Que show que é esse aí? Parou. E ficou até o final. E alguma coisa aconteceu e ela quer falar pessoalmente com você, por isso ela pediu para trazê-la até você. E aí ela veio chorando, né? Falou, ó, quero agradecer você, porque hoje ia fazer uma bobagem, mas o teu show, tuas palavras me mostraram que tudo na vida vai mudar. Então, se até hoje eu vivi só coisas ruins, agora é a hora que vai mudar. Né? E eu não vou tirar minha vida no melhor momento. Né? E eu quero agradecer porque quem te deu essa certeza foi aqui o teu show. Né? E aí, olha isso, aí rapaz. a gente... Ou seja, com Deus o resultado era completamente diferente. Transformou a vida, resgatou uma vida que ia para o inferno. E mesmo que eu não tivesse consciência disso, porque eu não imaginei que ia provocar o show, ia provocar isso. Para mim era mais um show que eu estava fazendo, né, com um tema que foi Mas Deus estava usando ali aquilo que você... Até de alguma forma respondendo a sua oração, né? Por que você me deixou lá há 20 anos? Exato. E ele fala assim, eu continuo sendo dono da história da sua vida. E vou usar a sua arte para poder resgatar uma vida. Foi exatamente isso. Que interessante. E foi aí que e nesse dia foi quando eu vi a resposta, Eduardo, que foi exatamente isso aí. Falou, você não perdeu 20 anos da tua vida. Você foi treinado por 20 anos para fazer a maior de todas as mágicas, que é levar vida onde só tinha morte. Levar esperança e fé onde todos já tinham desistido. Aí, naquele momento, foi impressionante, porque tudo voltou a fazer sentido de novo. Olha né? isso. Porque exatamente o que você falou, não é mudar o que estava fazendo, mas fazer o que está fazendo com outro sentido. E qual que era o sentido? Não era eu estar lá debaixo dos holofotes, cada vez inventando uma mágica melhor para ser mais aplaudido. Mas como que eu ia usar aquilo que eu já aprendi para gerar valor na vida da outra pessoa, né? Para levar os valores, os princípios do reino para outra pessoa, para ela ter a chance de ela ver quem é essa moça. Ou talvez fosse o último dia da vida dela, né? E se ela não tinha assistido o show, ou seja, o que o seu show proporcionou de valor para ela. E foi então que eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia podia gerar um valor, sim, né? Porque quanto vale uma vida? Sim, vale o mundo e o que inteiro, eu estava deixando de enxergar quando começava a perceber o que eu fazia era só como um negócio. Né? Se fosse negócio, eu jamais iria estar naquela cidade levando um show para lá. Né? Entendo. É a cidade esquecida, esquece, não tá fora do roteiro de apresentações. No mundo, no reino de Deus, as pessoas importam. Sim. Né? E no reino dos homens ou no mundo, as coisas são mais importantes. O resultado, o dinheiro, né? E ali Deus estava ressignificando a tua arte. Perfeito. E transformando vida. Que história realmente inspiradora. E a partir dali você conseguiu conectar então a tua arte com esse propósito de ajudar as pessoas a enxergar sob um outro ponto de vista. Exato. Que no final é isso, né? Exato, exatamente. O que é que a pessoa não está enxergando. Né? E o que ela está enxergando que é uma mera ilusão. É isso mesmo. Só que foi um processo, Eduardo. Isso aí é um processo que a gente está vivendo até o dia de hoje, né? Hoje descobrindo como que usa isso de uma forma mais adequada. A gente fez vários testes já ao longo desses 10 anos, estamos falando isso aí. Esse acontecimento foi em 2013 que aconteceu, estamos falando de 10 anos realmente, né, que estamos vivendo esse processo aí. Interessante. O que você aprendeu com essa jornada toda, né? Você está dando testemunho aí, mas no final do dia, quando você olha pro teu filho, hoje ele tem 10 anos, é isso? Hoje tem 15 anos. 15 anos, tem 15 anos já. Quando você olha para o seu filho, que foi exatamente ali o gatilho, né? Para essa mudança, e graças a Deus por isso. Mas o que você aprendeu com tudo isso até aqui, Sal? Eu aprendi que independente do que você faça, independente do talento que Deus deu para você, a pergunta não é como que você vai fazer mais, ou né, de que forma que você vai fazer, mas o porquê que você vai fazer. E essa que muda toda a perspectiva de vida.
Por que você está fazendo aquilo que está fazendo? Uhum. Enquanto a resposta for, estou fazendo para sustentar minha família, estou fazendo porque é meu sonho, estou fazendo porque tem muitas Preciso me vantagens. autoafirmar para os meninos lá de trás. Estou fazendo porque estou mostrando para eles lá que eles estavam errados. Quer dizer, quais são esses motivos? Eu entendi que todo motivo que parte de você não é um bom motivo, né? Que o melhor motivo é quando você está no centro da vontade de Deus. Então, a maior busca é essa. Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Né? E aí você pode ser, então, usado através do talento que foi dado para você e você, então, vai frutificar, vai gerar muito valor através daquilo que você faz. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto demais que diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você sabe que eu contar um pouquinho, né, para conectar aqui com a sua história. Na minha juventude, adolescência, juventude, eu fui fazer teatro. Também para questão de desinibição, sim. Comunicação e etc e tal. Sofria bullying também, né? Então, você contando aqui, me veio essa lembrança. O ponto é que aconteceu concomitante a minha conversão. Né? E eu já tinha participado de alguns espetáculos, já tinha ganho o mapa cultural aqui da cidade de São Paulo, com um grupo de teatro amador, mas né, a gente tinha obtido bons resultados. Mas então eu me converto. E aí eu achei aquilo uma oportunidade para contar histórias. Sim. Né? Para contar histórias que transformavam, né? Então ali antes, né, você tinha Nelson Rodrigues, conteúdos, né, que falavam diversos, né, que denigrem a mulher, que objetificam a mulher, que é contra a família. E eu achei que a partir do teatro eu poderia evangelizar, né, legal. Ir em praças, alcançar o próximo. E sabe, Sal, o maior preconceito que eu vivi na minha vida veio de dentro da igreja. Uau. E eu estou contando isso, né, para conectar um pouco com a sua história, né? Então, quando você e é natural isso, né? Então, quando você caiu a ficha ali de uma, né, que não era só aquilo, né, que tinha algo mais importante, o vazio que só, né, Deus preenche na nossa vida, mas às vezes a religião nos leva a preconceito. Sim. Né? Sim. E olhando hoje, né, depois de muitos anos, experiência de vida, eu consigo perceber, olhando para trás, né, naquele momento eu não conseguia ter aquela percepção, sim. Mas hoje eu consigo compreender que as pessoas religiosas eram que estavam contra a minha arte, ou a arte que Deus tinha permitido que eu fizesse. E o fato, e as pessoas que tinham, né, uma consciência de reino, de que Deus pode todas as coisas, né, transformar, de que Ele estando no controle as coisas vão acontecer. E eu rapidamente consegui ali, com o apoio de alguns mentores, calibrar, ajustar a rota. E eu gosto muito de dizer, para a honra e glória do Senhor, né, porque dele, por ele, para ele todas as coisas, foi um dos versículos que me libertou. Um outro versículo, quando Paulo diz que se fez de judeu para judeu, de grego para o grego, né? E ele se fez de várias formas, de tudo para todos, para de alguma forma alcançar uma vida para Cristo. Aquilo foi um texto rema, né? Eu falei assim, uau, então eu posso, né, me compor aqui de um personagem para levar a mensagem, levar os valores do reino e nenhum orgulho próprio, né? Mas isso, de novo, para a honra e glória do Senhor. Durante o período, Issal, que eu pude desenvolver esta arte do teatro, muitas vidas se converteram. Muitas vidas. E teatro dentro da igreja, teatro em praça pública, teatro em teatro, né? Sempre Deus deu oportunidades para, a despeito daquilo que a igreja achava daquela arte, tocar o coração das pessoas. Eu acho que eu estou insistindo nessa tese, né? Ou nesse ponto, porque a igreja, como instituição, durante
Eu vou te falar aqui da igreja brasileira, que eu estudei bastante sobre ela, não, né, estudei sobre avivamentos de outros países e outros continentes, mas a igreja brasileira, ela foi sempre envolvida de preconceito, né? Preconceito às artes, preconceito à música, né, preconceito ao cinema, e ela foi roubada, né, de usar estes instrumentos de forma calibrada, com sabedoria, colocando, né, Deus no centro, sem estar o homem no centro, né, porque as artes, elas te impelem também a você estar no centro da atenção. Sim. Mas se bem calibrado, né, Issal, como isso é poderoso nas mãos de Deus, né? Sim. Então, a minha oração é que a sua arte continue impactando vidas, transformando vidas, né? Um testemunho poderoso, né? Quando você poderia imaginar, né, que um número de ilusionismo poderia levar a Cristo, impactar uma vida e tirar ela do inferno. Que testemunho poderoso. Eu só queria reforçar. Muito legal. Você trouxe números para a gente aqui, para falar um pouquinho, para misturar os princípios e conceitos. Fica à vontade. Podemos fazer os números agora? Vamos lá. São só alguns exemplos, né? Que aquilo, reforçando, inclusive, o que você falou. É que eu prometi, né? Tá, O pessoal no começo tem que cumprir. Isso aqui tem que ser eu vou ensinar daqui um pouco, né? Se você tiver uma garrafinha de água, pode ser vazia, qualquer garrafinha que você tiver em casa, pega aí que eu vou ensinar uma mágica muito legal com isso aqui, tá bom? Bom, aqui a mágica eu posso usar de duas formas. Uma para eu criar um conceito ou explicar um conceito, ou fazer a mágica para você aprender como que a mágica funciona, para você entender, né, o que é que você pode estar usando, né, como você pode estar usando essa mesma mágica para gerar valor na vida do próximo. Então vamos lá, por aqui eu tenho 2 garfos aqui. Eduardo, segura aqui o garfo, dá uma olhada, bate neles. São garfos de metal, garfos, né, que você usa no dia a dia. A gente tem dentro de casa, né? Não tem nada de especial neles. Não tem truque no garfo, tá? O garfo tá íntegro aqui. Entrega um para mim, por favor. Essa aqui? Tá bom, vou ficar com esse aqui. Então vamos lá. O outro pode deixar por aí. Tá. Olha só, eu vou pegar o garfo aqui diante de vocês aqui na câmera e vou colocar aqui o garfo aqui, tá? Assim. E olha só, que se eu fizer força com um garfo que é rígido, eu não vou conseguir muita coisa, né? Que nem um coração que é duro, coração de pedra, né? Se você vai lá com mais força ainda, não vai dar muito resultado. Mas se você usar um ingrediente, que é o que aprendemos a usar, que é o amor, você não vai usar nem força nem violência, mas vai conseguir gerar aquilo que antes parecia impossível. Uau! Ou seja, você consegue dobrar, flexibilizar aquilo que era inflexível. E aí a pessoa fala, ficciona aqui, ó, segura aqui esse ponto aqui, tá bom? Tá bom. Eu não sei se dá para a câmera. Isso. Deixa eu tirar o laptop aqui para facilitar o campo visual. Tá bom? Você quer que segura onde? Aqui nesse ponto aqui, isso aqui, isso assim, segura aqui, tá bom? Tá Tá bom. sentindo o calor dele? Sim. Pode soltar então agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dissipar esse calor, porque muitas vezes a gente faz algo que, isso não vai surtir efeito nenhum, porque a gente quer fazer muita força humana, mas o que esta mágica nos ensina é que olha isso. você não precisa usar força humana, mas sim aquilo que a gente fala de longanimidade, amor, né, mansidão, e aí as coisas começam de uma forma mágica a acontecer. Lógico, isso aqui não tem nada a ver com espiritual, isso aqui é um número teatral, mas não é interessante ver que como que você fala, como que foi possível, né, um garfo tão rígido de metal torcer aqui? E é assim que essa mesma sensação que tem quando, em vez de eu brigar com a minha esposa, eu vou lá, oro, e no dia seguinte eu vejo, falo, caramba, transformação. Que mudança que foi essa? Não usei argumento nenhum com ela, não tive que usar nenhuma artimanha para estar convencendo ela de alguma coisa. E eu vejo que essa mágica que eu gostaria de viver todos os dias da minha vida. Né? E eu vou agora ensinar essa outra mágica para vocês. Peguem a garrafinha aí, que é o seguinte, que
essa garrafa, se eu soltar, por mais que eu passe cola, adesivo aqui, como ela tem água, ela vai cair, né? Ela cai mesmo. Agora, e se eu segurar aqui o pulso e fizer esse movimento? Aí ela já não cai mais. Como é que faz isso, Sal? Como que é feito isso aí? E essa garrafa você não trouxe. É importante dizer que você não trouxe de casa, né? Ele recebeu aqui para tomar água. E vocês vão fazer isso em casa também, porque é legal exatamente isso, né? Que a gente fica pensando, né? Ah, vou passar cola, deve ter um imã na mão. A gente pensa mil coisas para acontecer. Né? E a mesma coisa, eu vou fazer isso com Deus também, né? Eu falei, Deus, né? Eu pedia para Deus alguma coisa e ficava dando algumas possibilidades para ele. Faz assim, ó, que aí a coisa vai acontecer. Querendo manipular Deus aí para o fim que você imaginava, exato, né? Exato. Quando, na verdade, muitas vezes, aquilo que a gente não enxerga é muito simples. Como é que faz a garrafa não cair da mão? Né? É simples. É só quando eu seguro aqui no punho, aqui, eu estico o dedo desse jeito aqui, o dedo indicador, rapidamente. Então, estou segurando aqui, quando eu viro para cá, sem ninguém ver, eu estico o dedo aqui, indicador, está aqui. E aí eu posso soltar tranquilamente, porque a garrafa não vai cair, mesmo que eu balance aqui o dedo. Que legal, aqui, legal, né? Muito bom. Exatamente. Simples, né? Simples. Fazendo a família lá no final de ano, entretenimento. No churrasco, né? Você brinca e pronto, depois você segura de novo e recolhe o dedo para mostrar que não tem nada. O que a gente aprende com isso? Que todas as grandes, né, transformações que a gente sonha também, muitas vezes a gente quer buscar caminhos que nós temos através de nossas experiências. E para Deus a coisa é muito simples. E às vezes Ele pede, só faz isso. E a gente não faz. E quantas vezes eu não fazia? Né? Às vezes Ele só fala, vai lá, pede perdão para a pessoa e a coisa vai mudar. E você queria fazer de tudo menos pedir perdão para a pessoa. E a coisa não ia acontecer mesmo. E isso que a mágica me ensinou, né? Que se eu não fizer aquilo que tem que ser feito, a mágica não acontece. Então, se é uma coisa boa que nós podemos ensinar da mágica, não é a ilusão, porque a ilusão é a coisa negativa, é aquilo que o inimigo, as situações que nos afastam de Deus, nos fazem. Elas nos distraem para cada vez mais irmos longe daquilo que é o nosso foco. Agora, a coisa positiva é que podemos viver essas verdadeiras mágicas que nos encantam. Uau, que legal isso! Como é que isso pode ser possível? Quando nós seguimos os determinados passos que Deus está falando para nós. E aquilo que o Eduardo falou, que só para concluir, que eu vejo, não é o que você faz, mas é o porquê que você faz. Qualquer pessoa que pode, um líder, ele pode falar, né, aquela frase que muito, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Sim, né? Frase terrível. É uma frase terrível isso. E isso você pode ver em todas as áreas das nossas vidas. Ou seja, que esse que é o grande problema. É a intenção que você faz aquilo que faz. Então, o líder ele pode muito bem, né, liderar bem, falar coisas bonitas para os seus liderados, e quando sai da empresa, ele é um outro cara que tem um pensamento completamente diferente. Então, o problema não é o que você faz, como você falou, o teatro. Mas o teatro é uma mentira, porque você está falando que faz um papel e não faz. Não, depende, você está usando aquele papel para você mentir, para enganar a pessoa que você está assistindo, ou para a pessoa enxergar algo que ela não conseguia enxergar. E é isso que a religiosidade faz. Sim, ela verdade. elimina tudo aquilo que pode permitir a outra pessoa ter uma experiência diferente, porque, não, isso não pode, isso pode. Então, o que talvez a gente possa enxergar? Que a religião é a maior das ilusões, ou seja, quando ela cria toda uma barreira do que pode e do que não pode, porque ela não analisa a coisa mais importante, é o porquê você está fazendo aquilo que está fazendo. Muito legal, e você usa desse recurso, vamos chamar assim, para poder, quando você vai nas empresas, os treinamentos, etc e tal, para poder levar essa reflexão para as pessoas, né? Perfeito, segundo a Forbes, a gente atendeu as mais valiosas marcas do mundo, né, de empresas. E o que a gente passa muito lá na empresa é exatamente isso,
o porquê você está fazendo aquilo que está fazendo. Né? Lá na empresa, a gente questiona, a primeira coisa que a gente questiona é isso. E a gente começa, então, a entrar não só naquilo que ela faz como técnica. O que as empresas muito pedem hoje, Eduardo, é o seguinte: as pessoas estão cada vez melhores em técnicas, né? Tudo que você imaginar, eles são bons no que fazem, só que eles estão cada vez mais frios no relacionamento. E estão cada vez com mais dificuldade em relacionamento. Então, o que a gente vai lá, muitas vezes, é mostrar o lado humano de toda a situação, não o lado técnico. Tecnicamente está perfeito, mas agora o lado humano está muito... Está prejudicando demais o resultado também. Então, a gente vai lá falar da importância do humano, ou seja, tira um pouco da técnica de vista e foca mais no humano. E aí eles começam, então, a enxergar que a técnica é apenas uma mera ferramenta, né, para o principal, que é o humano. Sem o humano, pode ser o melhor, né, o técnico, o cara que faz com mais perfeição técnica aquilo, mas o resultado não vai ser atingido também. Muito bom, Issal. A gente está indo para o final aqui e, como sempre, eu pergunto para os meus entrevistados aqui, hoje, qual é o sonho do Issal Imamura? Meu sonho hoje é que tudo aquilo que eu possa criar, tudo, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, seja feito com um único objetivo, que é o quê? Levar o amor de Deus para as pessoas e fazer com que as pessoas tenham uma nova consciência. É isso, nada mais, assim, e nada de perder tempo com algumas outras coisas. A gente perde muito tempo com outras distrações. Então, que eu seja uma pessoa que consiga perceber o que é distração e o que é o foco, que é o importante. Muito bom, muito inspirador o seu sonho, né? Eu compactuo aí em parte da minha trajetória, minha parte também é que a gente seja mais eficiente, Exato, né? exato. No sentido para o reino, né? É uma vida mais intencional, Sim. né? Poxa, você tem mais algum número aí? Não, é isso mesmo, Então, tá bom. tudo bem, é o que tinha para Muito bem, então quero te agradecer imensamente a sua generosidade, né? Prontamente, te mandei a mensagem, você foi disponível, né, para estar inspirando a gente aqui, porque, de novo, né, eu quis trazê-lo aqui exatamente para dar uma chacoalhada nas pessoas, né, para pensar além do preconceito e ver que Deus pode transformar qualquer negócio, né, em transformação de vidas. Porque no final, Issal, negócios é muito mais do que lucro financeiro, é sobre impactar vidas. E é isso que a gente fala aqui no Tela Educação e no podcast. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Até uma próxima, cara. Valeu.